Hebreus capítulo 4, de 1 a 13. Temamos, portanto, que, sendo nós deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo, porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Muito bem, nós estamos estudando há algumas semanas a carta aos Hebreus, e nós já vimos a respeito desta carta, que ela foi escrita por um judeu convertido, provavelmente um grande pregador no primeiro século, porém para nós anônimo, uma vez que a carta não diz quem a escreveu. E então este pregador anônimo, ele é um judeu, nós sabemos, pelas citações que ele faz constantemente do Antigo Testamento. Então ele era alguém que tinha um conhecimento profundo sobre o Antigo Testamento, e ele faz essas citações usando o texto da Septuaginta, que é transliterado por ele aqui, especialmente nesse texto que nós lemos. Nós temos boa parte de Gênesis capítulo 2, textos do Salmo 95 inclusos aqui, e então, através dessas citações que estão presentes em todos os capítulos, nós concluímos que é um judeu. E por que é tão importante concluir isso? Porque este judeu aqui estava preocupado com os seus patrícios, com os seus irmãos judeus que tinham sido convertidos ao cristianismo. E então, uma vez convertidos ao cristianismo, estes irmãos judeus sofriam grande oposição por parte dos outros judeus que não se converteram ao cristianismo, mas continuavam ainda no judaísmo. Por conta disso, muitos desses cristãos eram perseguidos, alguns eram expulsos de suas casas, perdiam seus negócios, perdiam sua estabilidade, e eram duramente pressionados a abandonar a fé em Cristo Jesus, aprendida dos apóstolos, aprendida, alguns deles, do próprio Senhor Jesus, e forçados a voltar ao judaísmo. Alguns deles se tornaram mártires, aqueles que perseveraram, e alguns chegaram a perder a própria vida por causa da fé em Cristo Jesus. Eles se tornaram mártires, alguns muito conhecidos nos primeiros séculos da era cristã. Outros, entretanto, que não permaneceram, se tornaram apóstatas, gente que abandonou a fé em Cristo Jesus. Conviveu com o povo de Deus
mas não aguentou a pressão da perseguição daqueles primeiros dias e abandonou. O autor aos Hebreus está motivando os cristãos judeus para que eles permanecessem na fé em Cristo Jesus. E o argumento principal dele é o seguinte: Cristo é superior ao judaísmo. O cristianismo é superior àquela religião que eles tinham, porque tudo naquela religião que eles tinham apontava para Cristo. E uma vez que Cristo veio, este ministério que vem através de Cristo Jesus é superior. E, aliás, tudo que havia no Antigo Testamento revelado a respeito de Cristo não é para ser descartado, mas é para ser usado da maneira correta. Não para formular uma religião, como os judeus fizeram, mas para observar este apontamento e, vindo o Senhor Jesus, crerem nele e viverem pela fé nele. O problema é que os judeus não fizeram isso. Eles rejeitaram a Cristo e eles preferiram a religião que foi criada sobre as bases do Velho Testamento. E então o autor vai argumentar com eles, mostrando Cristo é superior e as boas novas do Evangelho são uma mensagem que completa tudo aquilo que foi anunciado lá no Antigo Testamento. Então, se vocês são judeus e gostam da religião dos judeus, então façam o que a religião dos judeus propõe. Cumpram, observem, vejam o que diz a lei dos judeus, vejam o que diz o Antigo Testamento a respeito de Cristo, e vocês vão concluir com o seu próprio livro que Cristo é superior a Moisés, que Cristo é superior aos anjos, que Cristo é superior a Arão, que é irmão de Moisés e foi o primeiro sumo sacerdote, que Cristo é superior a todos os outros sacerdotes e que o sacrifício oferecido por Cristo é superior a todos os sacrifícios que foram oferecidos no Antigo Testamento. E essa é a argumentação principal. A aplicação que o autor vai fazer para a vida daqueles irmãos é que eles não deveriam voltar atrás porque eles estavam trocando o maior pelo menor, estavam trocando o melhor pelo pior, estavam trocando Cristo por algo que é inferior. E então, em todos os capítulos, ele vai fazer essa aplicação na vida dos judeus, e essa aplicação serve para nós também. Porque qualquer substituto que este mundo ofereça para a legítima religião em Cristo Jesus, para a fé em Cristo Jesus, para as boas novas do Evangelho, vai ser uma troca tola por parte daqueles que abandonam o cristianismo por outra religião, ou que não abrem mão de outra religião pelo cristianismo. Esta é a temática principal da carta aos Hebreus. Aqui no capítulo 4, ele continua um contexto que ele abriu no capítulo 3, quando ele fala a respeito do povo que, deixando a terra do Egito, peregrinou no deserto durante 40 anos para ir à terra prometida, que é chamada lá em Êxodo como o descanso que Deus tinha preparado para eles. O descanso era a terra prometida. No último capítulo que nós estudamos, no capítulo 3, no domingo passado, nós vimos que toda aquela geração que saiu do Egito, ela não entrou, com exceção de Josué e Calebe, eles não entraram na terra prometida. Por quê? Se você lembrar da mensagem da semana passada, eles não entraram por causa da sua incredulidade. O coração deles endurecido não creu nas promessas de Deus, não creu no poder de Deus, não confiou que Deus, apesar de todo aquele tempo no deserto, estava conduzindo o povo. E então, por causa dessa incredulidade, eles não entraram no descanso. Os seus filhos entraram no descanso, mas eles não. E então, continuando com este mesmo assunto, ele introduz o capítulo 4, já com uma ordem para nós. Temamos. Por que temamos? Portanto, que, sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. O ponto dele é, Deus nos deixou a promessa de um descanso. E esse descanso ainda não aconteceu. Não suceda conosco que pareça que a promessa de Deus falhou com a nossa vida. E ele está exatamente falando sobre apostasia. Não pareça que você que recebeu a promessa, Deus não cumpriu a promessa e você então desistiu. O ponto é, eu não posso abandonar a fé. Porque toda a nossa fé objetiva um único alvo. O alvo é aquilo que Deus nos promete.
é um descanso. E é interessante que quando nós olhamos para esse texto, os argumentos e os pontos dele parecem um tanto quanto obscuros. É uma linguagem, se você viu a leitura aí, é uma linguagem complexa. Ele vai fazendo essas altercações entre textos do Antigo Testamento, especialmente entre Gênesis e entre os Salmos 95, Gênesis 2 e os Salmos 95, falando a respeito deste lugar. Bom, o argumento dele, o ponto principal dele é o seguinte: quando este povo saiu do Egito, eles estavam oprimidos, eles estavam debaixo do jugo da escravidão, e eles precisavam de uma terra, um lugar onde eles descansassem da sua escravidão. Deus lhes faz uma promessa, que Deus os resgataria de lá e lhes daria o descanso, e que eles entrariam nesse descanso. Descanso ali era exatamente entrar na terra prometida. O problema é que ele vai mostrar que tanto Josué, lá depois do povo já estar na terra prometida, quanto Davi, lá nos Salmos, faz menção ainda a respeito de um descanso futuro. E o ponto dele é o seguinte: vocês, imagine ele falando com os judeus no seu tempo, vocês acham que a promessa de Deus a respeito de um descanso se cumpriu no dia em que Deus permitiu que vocês viessem morar aqui na terra da Palestina, aqui em Canaã, aqui nessa região onde vocês moram? Isso foi apenas um cumprimento temporário desse descanso que estava prometido. Porque se realmente vocês estivessem no descanso, vocês não estariam mais vivendo em agonia, vocês não teriam mais aflições, vocês não teriam mais problemas, vocês não estariam sendo perseguidos. Agora, se vocês ainda estão vivendo um duro e penoso trabalho sobre essa terra, significa que esse descanso ainda não se cumpriu. Se o próprio Davi usa esta palavra de Deus, que Deus disse ao povo, que não deixaria que eles entrassem no descanso do Senhor, porque eles foram incrédulos, então quando Davi repete isso para o povo, e faz com que o povo cante isso, Davi está reafirmando profeticamente que esse descanso definitivo ainda não chegou. E, portanto, eu que estou caminhando aqui, que busco ao Senhor, que quero o Senhor, que quero as bênçãos de Deus, eu preciso entender que Deus tem para mim um privilégio muito grande e um presente que é o maior de todos os presentes que eu posso receber, que é a oportunidade de entrar no seu descanso. Esse descanso não é uma terra, não é um país, não é um lugar aqui neste mundo, dentro dessa circunstância que nós estamos vivendo. Mas esse descanso é aquele que nos está preparado na eternidade. E o ponto dele é trocar o cristianismo pelo judaísmo, é trocar a promessa do eterno por uma promessa terrena, territorial, política, que já foi cumprida, inclusive, e que vocês já desfrutaram. Aliás, aqueles que permaneceram fiéis desfrutaram, porque aqueles que foram incrédulos não experimentaram esta promessa. E então toda essa argumentação que ele faz do versículo 2 até o versículo 10 é para mostrar isso, que o povo não pode se iludir, aqueles irmãos judeus não podiam se iludir, que o descanso que Deus lhes tinha preparado era tão somente entrar na terra prometida. O descanso vai muito além disso. O descanso tem a ver com aquilo que Deus preparou para o seu povo em toda a eternidade. Esse é o grande e esse é o definitivo e verdadeiro descanso que nós almejamos. E então o autor vai encorajar estes irmãos para que, crendo que o descanso ainda está por vir, eles vivam de uma maneira diferente daqueles peregrinos lá na caminhada do Egito para a terra prometida, que foram incrédulos e por isso perderam a entrada no descanso, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Ele diz: temamos agora nós que estamos aqui, para que esta promessa não falhe no que diz respeito a nós. E falhar não tem a ver com Deus, tem a ver conosco. Falhar não tem a ver com uma mudança no plano de Deus ou com uma incapacidade de Deus. Falhar tem a ver com uma atitude nossa. Como é que eu sei que esta promessa vai se cumprir na minha vida? Algumas questões precisam se manifestar, precisam estar presentes na minha vida para que isso realmente se confirme no meu coração e na minha mente. E então o autor aos Hebreus, ele está motivando, encorajando aqueles irmãos para que eles permaneçam firmes naquela fé que eles aprenderam dos apóstolos. E os argumentos e os pontos que são principais aqui dentro deste ensino, usando esta introdução que ele faz até o versículo 10,
para nós são pelo menos 5, e eu quero rapidamente citá-los para vocês. O que nós aprendemos com esta introdução que ele faz? Em primeiro lugar, é a bênção maior e final de Deus para todo o seu povo, o descanso eterno. Qual é a bênção maior e final de Deus para o seu povo? É o descanso eterno. Quando nós falamos de céu, quando nós falamos de eternidade, quando nós falamos de nova vida, quando nós falamos de nova terra, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do descanso. E essa palavra descanso é uma palavra muito importante desde o princípio, especialmente para os judeus, porque receberam a lei de Deus e receberam a descrição de como tudo começou. E desde o princípio, desde quando tudo começou, a obra de Deus, ela se definiu em trabalho de 6 dias, e no 7º dia ele descansou. E a ideia do descanso é que depois de completada toda a obra do Senhor, então se inaugura um período, é um período onde não há trabalho, não há labor, é um período onde nós desfrutamos daquilo que foi feito. É um período de comemoração das obras do Criador. É um período de adoração. É um período em que nós estamos completamente voltados para o Senhor. E então, em toda a nossa história, esta criação está se cumprindo de uma outra maneira também. Porque em toda a nossa história, o desenrolar de um plano de Deus, de um propósito de Deus, do trabalho de Deus, do movimento de Deus, como nós cantamos, tudo isso é para que o povo veja e enxergue Deus e o glorifique. E então, quando vier o descanso, então nós estaremos para sempre na presença desse Deus e desfrutaremos desse Deus por toda a eternidade. E a ideia é que este realmente é o definitivo descanso para as nossas vidas. Se você observar a realidade do que nós vivemos aqui, isso fica muito claro. Se a promessa definitiva e final de Deus para o seu povo é o descanso eterno, isso é porque aqui neste mundo nós vivemos uma vida de trabalho, conflito, dor, sofrimento, isso tudo faz parte da nossa vida. Essas coisas são causadas pelo pecado. Por causa do nosso pecado, desde o princípio, nós experimentamos doenças, nós experimentamos frustrações, decepções, nós lutamos para ganhar o nosso pão, porque isso foi um castigo, nós suamos e o ambiente é todo desfavorável ao nosso trabalho, a gente fica estressado. E por que fica estressado? Porque esse mundo funciona absolutamente na direção contrária ao trabalho que os homens fazem. E este é o castigo que Deus imprime sobre os homens por causa do pecado. Nós vivemos num mundo de conflitos que começam interiormente e conflitos que se desdobram para o exterior. Quando nós lemos a palavra de Deus, nos ensina que de onde procedem guerras, senão do nosso próprio coração. Os conflitos começam lá, mas os conflitos se estendem para o lado de fora. Então a nossa vida é uma vida de muitas incertezas e angústias. E a maior e a melhor de todas as promessas que alguém pode fazer para nós neste mundo é prometer um descanso. E a nossa vida é toda assim. Nós trabalhamos 11 meses sonhando com o 12º. Porque no 12º a gente vai sair de férias e vai descansar. Nós sabemos o quanto o descanso é importante. Nós trabalhamos 6 dias aguardando pelo final de semana, porque nós precisamos descansar, porque o descanso é importante. E nós vivemos a vida inteira esperando por um descanso. E então neste texto, o autor está dizendo assim, vocês não podem perder o descanso. Abandonar o cristianismo e voltar ao judaísmo é simplesmente abandonar a única promessa genuína e verdadeira de um descanso. Você que está aqui nesta noite, não dar atenção à mensagem do Evangelho ou abandonar a mensagem do Evangelho, abandonar a Cristo Jesus, é abrir mão do único e definitivo e seguro descanso que está prometido para a nossa vida. É interessante que nós saímos de férias, eu não sei quanto a vocês, mas a gente sai de férias e parece que a gente volta mais cansado do que quando a gente sai. Porque você sai de férias, você quer fazer tudo que você não consegue fazer na sua rotina normal. E quando chega o dia de voltar, você olha e fala, mas era para eu descansar? Parece que eu estou mais cansado do que quando eu saí daqui. E você enfrenta trânsito, enfrenta uma porção de coisas, e fica mesmo. E então isso tudo é uma marca de que nesse mundo nada é suficiente para realmente descedentar a nossa alma e nos dar o descanso que nós precisamos. Mas então, o autor está dizendo, existe uma promessa, nós estamos aqui dentro do cristianismo, e se você olhar desde as páginas
iniciais da Bíblia, desde Gênesis 2 até o final da Bíblia, há um descanso que foi prometido, que está sendo preparado pelo Senhor, e esse descanso é de toda luta, de todo conflito, de todo sofrimento, de todo o trabalho que se faz hoje debaixo do sol. E o único lugar onde nós encontramos esta promessa de forma segura é exatamente nas Escrituras, e é exatamente através de Cristo Jesus. Nossa mente, nossa alma, nosso coração almeja, anseia por um repouso. Deus nos preparou esse descanso e esse repouso duradouro, completo e eterno através de Cristo Jesus. Nele nós temos a certeza de um descanso final das nossas lutas. Nós lemos em Apocalipse há poucos dias, aqui estudando pela manhã, que neste lugar que o Senhor nos tem preparado, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Neste lugar não haverá morte. Neste lugar não haverá pecado. Neste lugar, nós vamos ver ainda, nós não chegamos lá, não haverá envelhecimento. Olha que coisa boa. Neste lugar, o nosso corpo será um corpo perfeito, como o corpo de Cristo glorificado. Neste lugar, nós não teremos as debilidades que nós temos aqui. Então, a promessa principal que nós encontramos em Cristo Jesus e no cristianismo é um descanso definitivo e duradouro para a vida dos cristãos. E o grande exemplo que ele usa é: muitos dos pais de vocês perderam a oportunidade de entrar no descanso terreno que foi preparado pelo Senhor quando eles não creram em Deus. Da mesma maneira, aqueles que não creem em Deus hoje não entrarão no descanso eterno que o Senhor tem preparado. Se você conhece bem essa história do Antigo Testamento, é isso que o autor queria dizer, então preste atenção para que ela não se repita com você. Esse é o ponto do nosso autor aqui neste texto. Em segundo lugar, ele fala que o descanso, esse descanso que está sendo preparado pelo Senhor para o seu povo, ele é um dom de Deus. Ele não é algo resultante do nosso esforço humano. Vejam só, quando nós lemos a partir do versículo 9, o versículo 9, portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo exemplo de desobediência, citando os irmãos do passado. Esse descanso foi ensinado primeiramente pelo modelo de Deus, e ele nos é preparado pelo próprio Senhor. É o Senhor que prepara estas coisas para nós. Foi o Senhor que preparou o mesmo descanso lá no passado para o povo judeu, para que eles entrassem naquela terra. Deus deu a terra a eles, não foi o trabalho, não foi o esforço, não foi o exercício da fé deles, mas foi exatamente Deus. E o esforço que está sendo evocado aqui no capítulo 4, no capítulo 11, é o esforço para eu não cair daquilo que Deus me prometeu. Quem oferece o descanso é Deus. O que eu não posso é renegar esse descanso da minha caminhada. Porque se por um acaso, ou se porventura eu conseguir fazer isso, é exatamente porque esse descanso nunca foi para mim. Isso causa medo. Eu não quero cair. Eu não posso. Eu preciso lutar, perseverar e continuar, porque esse descanso não pode ser ganhado por esforço. Mas uma vez que ele é recebido como um dom de Deus, um presente graciosamente de Deus, eu devo me esforçar para que dia a dia se confirme que eu sou um desses agraciados que recebeu do Senhor esta promessa. O Senhor viu a situação de pecado do seu povo. O Senhor nos viu mortos nos nossos delitos e pecados. Se você abrir Efésios capítulo 2, você vai ver que essa é a nossa condição sem Deus. E então o que Deus faz? Deus nos dá vida. E não só nos dá vida, mas Paulo lá no capítulo 2 da carta aos Efésios diz que ele nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestes. Isso significa que é Ele que nos coloca nesse descanso e não eu. E então Deus viu a nossa miséria, viu o nosso sofrimento, e Ele nos ofereceu um caminho, uma salvação em Cristo Jesus.
Ele foi o grande conquistador deste presente, desse descanso para nós, através de Cristo Jesus. Jesus foi o primeiro que sofreu na cruz por nós e o último que sofreu na cruz por nós. É o único que subiu ao madeiro e pagou as minhas dívidas. Ele ressuscitou dentre os mortos, ele saiu do seu descanso para vir nos dar a garantia da vida, para ser o primeiro de muitos que também ressuscitarão por causa dele. Ele está unido com o seu Pai e nele também nós nos unimos a esta família bendita. Isso tudo é obra de Deus. Um dia nós entraremos no descanso, por quê? Porque Cristo entrou e ele diz, ele é a primícia dos que dormem, é o que Paulo cita para nós lá em 1 Coríntios. Ele foi o primeiro que ressuscitou e a exemplo dele nós também ressuscitaremos. Por quê? Porque Deus fez assim, porque Deus preparou assim. E então o autor aos Hebreus, ele está dizendo, olha, Deus fez algo grandioso, genuíno, extraordinário, maravilhoso. Ele nos deu o privilégio de descansar nele. E ele fez isso através de Cristo. E então, se de um lado o cristianismo me apresenta esta promessa gloriosa de um descanso, o cristianismo também me ensina que esse descanso é um dom de Deus. Esta fé é dom de Deus, não é de homens, para que ninguém se glorie, mas é um dom, é um presente real que Deus concede àqueles que são seus. Mas não só isso, em terceiro lugar, quando nós olhamos para essa defesa que ele faz, a perseverança na fé em Cristo Jesus, ele diz que nós vamos entrar nesse descanso pela fé em Jesus Cristo. Eu só consigo entrar nesse descanso se eu realmente viver pela fé em Cristo Jesus. O versículo 2, veja lá. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. As boas novas para eles é que Deus enviaria um homem que libertaria o povo do Egito e o levaria até a terra prometida. As boas novas para nós são exatamente as palavras de Cristo, que veio nos anunciar que é a vida e que há um caminho, há uma verdade que realmente nos coloca no céu. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E então ele continua reafirmando esta tese da superioridade de Cristo, da superioridade do cristianismo, e por que as pessoas não podem abandonar ou não podem ignorar o cristianismo. Não podem ignorar, porque ignorar isso é ignorar a única chance genuína que nós realmente temos de um descanso, de uma vida eterna, de uma remissão, de uma transformação, de uma salvação por conta dos nossos pecados. Os israelitas ouviram as boas novas do Evangelho, que para eles era a libertação do Egito. Mas eles não tiveram fé na palavra e por isso eles não entraram em Canaã. Eles não associaram a mensagem com uma fé em seus corações. Veja a parte B do versículo 2, que nós lemos a primeira parte. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Por que eles, ouvindo esta promessa, ainda assim eles não entraram no descanso? Porque eles não associaram esta promessa com a fé. Vejam só, portanto, nós que estamos aqui, se nós ouvimos estas palavras, nós precisamos pedir a Deus que Ele também nos conceda no coração fé. Fé para crer nestas promessas, na promessa do descanso. Porque não basta você saber a respeito do céu, é preciso que você creia. Não basta você saber a respeito de Jesus, é necessário que você creia nele, que você tenha fé. Nós acabamos de cantar uma canção que tem uma letra maravilhosa, que fala sobre coisas profundas de Deus, mas não basta cantar, eu preciso ter fé. Não basta eu dizer que Deus é soberano, eu preciso confiar nesta soberania dele. E então é isso que o autor está dizendo, esse descanso não é para aqueles que sabem que ele existe. Esse descanso não é para aqueles que sabem que ele é dom de Deus. Esse descanso é para aqueles que sabem da promessa, para aqueles que sabem que não é conquistada por esforço, daqueles que pela fé creem que podem entrar nesse descanso, porque Jesus Cristo abriu um caminho para que nós pudéssemos entrar lá. Infelizmente nós vivemos numa época em que existem muitas pessoas
aculturadas à religião cristã. Gente que gosta do formato do culto, gosta das nossas músicas, gosta até de ouvir uma pregação, mas não tem um coração convertido a Cristo Jesus. Não tem fé. Nada além daquela fé humana, positivista, que acredita que se for algumas vezes na igreja, está tudo bem diante de Deus. Não é isso. Não é isso. A fé salvadora não é assim. A fé é um dom de Deus, e é um dom que Deus nos dá para que nós creiamos nas suas promessas, para que nós vivamos nos seus braços, para que nós dependamos dele, para que nós coloquemos diante dele todas as nossas necessidades. Tem muita gente que vai na igreja por causa do pregador, supondo que a fé do pregador vai produzir alguma coisa diferente na vida de quem ouve. Isso não é verdade. A eficácia da pregação não está na fé de quem prega, mas está na fé de quem ouve. Vou repetir. A eficácia da pregação não está na fé de quem prega, mas está na fé de quem ouve. Quem pregou? Quem pregou para aquele povo que caminhou 40 anos no deserto? Foi o próprio Moisés. É o nome mais importante de todo o Antigo Testamento. Quem pregou lá em Cafarnaum, que o próprio Cristo afirmou que eles desceriam ao inferno? Quem pregou lá foi o próprio Senhor Jesus. Alguém duvida a respeito do coração, da fé e do poder de Cristo? Quem pregou em Corinto? Quem pregou em Efésios? Em Éfeso? Quem pregou em Colossos? Quem pregou em toda a Ásia Menor? Quem pregou na Europa? Foi o apóstolo Paulo, que nós lemos quase que dominicalmente. E todos na Ásia Menor e na Europa foram convertidos? Não. Porque a eficácia da pregação não está em quem prega, mas está no coração de quem ouve. Porque é preciso associar fé com a palavra que se ouve. E é uma coisa interessante que acontece com pessoas que não têm fé no coração. Quanto mais elas ouvem a palavra de Deus, mais distantes de Deus elas ficam. E o pior é que mais dispostas a transgredir elas ficam, porque a lei, ela serve para avultar nossa vontade de pecar. Quando você deixa alguma coisa aqui e não impõe uma lei proibindo alguém de tocar, as pessoas não se importam com isso. Mas se você colocar uma plaquinha dizendo aqui é proibido tocar, todo mundo vai querer tocar. Então, ouvir a palavra de Deus sem fé no coração é algo perigoso. Porque não te aproxima de Deus, muito pelo contrário. Te torna alguém muito inclinado a fazer aquilo que Deus odeia. É por isso que o autor começa este capítulo dizendo: temamos, porque se não tiver fé em nosso coração, toda esta pregação que vocês ouviram não vai servir para levá-los para mais perto de Deus. Mas vocês vão abandoná-la, vocês vão voltar ao judaísmo e será impossível reconciliar vocês. Isso vale para nós hoje. Se tudo que você tem ouvido durante esses anos todos na igreja não estiver acompanhado de fé, isso será prova usada por Deus contra você no dia do juízo. Por isso que esse capítulo começa com essa palavra: temamos. Deus tem um descanso para nós. Esse descanso é um presente dele, mas esse descanso só pode ser acessado pela fé em Cristo Jesus. Não basta conhecer as promessas, não basta saber a teologia, não basta conhecer a mensagem de Cristo, é preciso que eu creia nela. Em quarto lugar, nós entramos nesse descanso já aqui. Ele começa nas nossas vidas pela fé a crer. O Senhor Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É assim que a nossa vida começa em Cristo Jesus, e é assim que o nosso descanso começa. Lá no Antigo Testamento, na lei de Deus, foi estabelecido um dia para o povo descansar. E isso é uma amostra do que Deus tem preparado para a nossa eternidade. E então no Antigo Testamento este dia era o sábado. E o sábado era o dia em que o Senhor finalizou a sua obra, era o dia de gozo, era o dia de adoração, era o dia de busca ao Senhor. Era o dia reservado para tudo aquilo que apontava para Cristo. Era o dia de fazer os sacrifícios, era o dia de ler a lei de Deus, era o dia de todos os exercícios espirituais. Mas todos os exercícios espirituais do Antigo Testamento, eles apontam para Cristo. Eles são um tipo do antitipo, que é Cristo. Quando Cristo veio, se cumpriu tudo aquilo que foi anunciado e que foi buscado no sábado.
E então, quando Cristo ressuscita no domingo, os apóstolos e toda a igreja do Senhor passa a adorar ao Senhor e descansar no primeiro dia da semana. Por quê? Porque eles adoram aquele que é o antitipo, que é Cristo, e não o tipo, que é a lei que apontava para Cristo. E por isso nós reservamos não o sábado, mas o domingo para a adoração ao Senhor, porque é o dia em que nós conhecemos e vimos a glória do Cristo ressurreto. É a nossa esperança. O domingo é para nós o descanso presente, que é uma amostra grátis do descanso futuro em Cristo Jesus. Por isso que nós, como igreja, deveríamos lutar duramente para que nada funcionasse no domingo, para que todas as lojas realmente fechassem, até os supermercados, os restaurantes, tudo devia fechar no domingo, porque esse dia é um dia em que nós somos lembrados que Deus fará cessar todo o trabalho debaixo do sol, toda a agonia, todo o sofrimento, todo o cansaço, para inaugurar esse período do descanso. O domingo nosso hoje é uma preparação para a eternidade com o Senhor. E então o que este autor está dizendo é que nós já começamos a experimentar esse descanso eterno aqui juntos como igreja. E é gostoso. O melhor dia da semana, para mim, é o domingo. E quando eu chego em casa depois de um domingo, cheio de atividades, eu não quero que ele acabe. E eu tenho uma dificuldade muito grande para dormir no domingo. Não sei se é coisa de pastor, mas domingo o sono não vem. Eu ainda consigo assistir quase que o Fantástico inteiro no Globo News. Começa meia-noite, para quem não sabe. Termina lá pelas 2h30 da manhã, porque não tem propaganda, então é rapidinho. Mas eu sempre fico com vontade que o domingo não acabe. Porque esse dia é um dia abençoado. É o dia que nós passamos mais tempo buscando ao Senhor. É o dia que nós passamos mais tempo juntos. É o dia que nós falamos mais a respeito das coisas de Deus. E isso é para deixar um gostinho na nossa boca de como vai ser o céu. Porque o céu vai ser um lugar assim. A nova terra vai ser um lugar assim, onde todos os dias serão dias de nos ajuntarmos para adorar ao Senhor. E então o autor está falando sobre estas coisas. Por que eu devo me esforçar para permanecer fielmente neste caminho? Porque tudo que nós temos de tipos, de símbolos, em todo o Antigo Testamento, mostra a delícia que há de ser esse porvir. Mostra que esse lugar é um lugar dado por Deus. Mostra que para entrar nesse lugar é preciso ter fé em Cristo Jesus. Mostra através de dias da nossa semana o quão gostoso isso será. Eu não posso abrir mão desta promessa. E ele termina dizendo, sabe como você pode se assegurar nesta promessa? Você pode se assegurar nesta promessa de que você entrará no descanso eterno pela firmeza na palavra de Deus. É se solidificando na palavra do Senhor, é se fortalecendo nela. Dia 31 de outubro, ontem, nós relembramos a Reforma Protestante, 498 anos. Desde o dia em que Martim Lutero, representando um grupo, resolveu voltar para as Escrituras. Porque a nossa segurança a respeito de todas as promessas, ela vem daqui. É me alimentando desta palavra e me submetendo a esta palavra, que todas estas verdades que nós falamos aqui, elas vão se firmando dentro da minha vida. E a minha vida vai se firmando sobre elas. Uma das coisas mais terríveis que tem acontecido nos nossos dias, com a igreja chamada de igreja evangélica aqui no nosso país, é que a maioria das igrejas evangélicas se assenta semanalmente para ouvir homens falando a respeito daquilo que eles acham, e não a respeito daquilo que a palavra de Deus diz. É por isso que coisas absurdas têm acontecido no meio do povo evangélico. É por isso que nós estamos numa época em que só aqui no Brasil tem pelo menos 600, entre homens e mulheres, pessoas que se declaram apóstolos, mesmo a Bíblia sendo absolutamente clara a respeito de quem foram os apóstolos. É por isso que tem pessoas, semana após semana, sendo enganados por facímoras, gente que dissimula e ensina mentiras. É por isso, alguém disse alguns dias atrás, que no passado, na época da Reforma, homens como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, sozinho influenciaram cidades inteiras por sua fé.
E hoje nós estamos num país de 200 milhões de habitantes, somos quase 40 milhões e não influenciamos nada. Sabe por que não influenciamos nada? Porque não somos crentes Bíblia. Somos crentes seguidores de homens. E a Bíblia diz algo sobre isso. Quando o povo está assim, é como um bando de cego guiando outro bando de cego. A reforma tinha como lema principal, sola escritura. Só a palavra. É daqui que vem o ensino. É daqui que vem a palavra do Evangelho. É sobre esta palavra que nós precisamos firmar os nossos passos. Não é sobre a opinião de A, B ou C. É sobre a palavra. Leia a palavra, o mesmo Espírito de Deus que está no meu coração, que habita em mim, habita no seu coração, e Ele é quem nos ilumina para compreender a sua palavra. E o autor aos Hebreus, ele está dizendo exatamente isso para aquele povo. O que eles mais precisavam para perseverar na fé em Cristo Jesus, para que eles pudessem entrar naquele descanso, para que eles pudessem se apropriar desse descanso que é um dom de Deus, para que eles pudessem ter fé em Cristo Jesus, para que eles pudessem experimentar esse descanso já. O que eles mais precisavam era de firmeza na palavra de Deus. Foi isso que faltou ao povo de Israel naquela peregrinação do Egito para a terra prometida. Eles precisavam se alimentar das palavras que Deus lhes falava. Mas eles não fizeram isso. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual Deus nos prepara para o descanso eterno. Ou eu me alimento desta palavra, ou eu não sou um desses que vai descansar na eternidade com o Senhor. Porque aqueles que vão, estes têm o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei meditam de dia e de noite. Quem não ama a palavra de Deus, quem não gosta da palavra de Deus, quem não lê a palavra de Deus, quem não se submete à palavra de Deus, não é um desses que vai para o descanso eterno. Esqueça. Ah, pastor, eu tenho 20 anos de igreja, nunca li a Bíblia. Desculpa, é difícil de acreditar que você seja um desses que vai entrar no descanso. E essa afirmação eu sei que é dura. Eu não vou fazer a pergunta de quantos já leram aqui a Bíblia toda. Mas eu quero que você considere nesta noite, seriamente. Vocês me conhecem e sabem que eu sou um pastor brincalhão, gosto de brincar bastante, mas agora não estou brincando nem um pouco. Isso é para todos nós. Essa semana eu convivi de perto todos os dias com as dificuldades que o nosso irmão Sr. Josias está passando, com 80 anos enfrentando a leucemia. E uma das coisas maravilhosas dentro desse quadro é que ele diz com a boca cheia que essa enfermidade não é castigo, mas é para a glória de Deus. Uma coisa maravilhosa é ver como um homem se comporta, mesmo com todas as dificuldades que ele está enfrentando, e vocês não fazem ideia do tipo de problema que ele tem tido nesses dias. Mas uma coisa maravilhosa é ver o quanto a leitura de 120 vezes da Bíblia faz diferença na vida de uma pessoa quando ela tem que enfrentar o vale da sombra da morte. 120 vezes. Isso é alguém que Deus está preparando para entrar no descanso. Agora é muito difícil de acreditar que alguém que se diz crente, mas não leu a Bíblia nenhuma única vez, pode ser alguém realmente que está sendo preparado para o descanso eterno. Essa noite eu quero que você leve para a sua casa esta primeira palavra do capítulo 4. Temamos. Temamos. Porque eu temo que nós, igreja do século 21, aqui na América do Sul, no Brasil, nós estejamos brincando de ser crente. A palavra de Deus é descrita aqui como uma espada afiada de 2 gumes. Ela corta a nossa dependência do pecado. Ela penetra profundamente e ela corta as amarras, as ligaduras, aquilo que nos prende ao pecado e ao mundo. Esta é a palavra que corta o nosso apego com as coisas desse tempo.
É esta palavra que é capaz de discernir as nossas intenções. Por que nós temos tanta dificuldade de ler a Bíblia? Porque nós sabemos que ela vai nos desnudar. E ela vai mostrar para nós as verdades inconvenientes que nós não queremos enxergar. O problema é que muitas verdades inconvenientes que nós não queremos enxergar são exatamente as verdades inconvenientes que precisam ser vistas. Caso contrário, eu estou caminhando para a morte. E caminhando para a morte com carteirinha de membro de 25 anos de igreja. Mas é caminhando para a morte. Porque não há cristianismo sem palavra de Deus no coração. Ah, mas eu chorei, eu gritei, eu curei, eu expulsei demônios. Aí Jesus vai dizer: aparta-se de mim, porque eu não te conheço. Evangelho de João, capítulo 15. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem estiver em mim e eu nele, vai dar fruto. Mas quem não tiver, não dá, porque sem mim nada podeis fazer. Mas se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo quanto quiserdes e vos será feito. Qual que é a condicional? Estar em Cristo e as palavras dele estar em nós. São dois lados de uma mesma moeda. Se eu estou em Cristo, as palavras dele estão em mim. Se as palavras de Cristo estão em mim, eu estou nele. Mas se uma dessas coisas não for verdadeira na nossa vida, então nada é. Porque uma moeda de um lado só é uma moeda falsa. Não adianta dizer que crê em Cristo Jesus e nunca abrir a sua Bíblia para ver o que está escrito sobre Cristo lá. Isso é falso cristianismo. E é isso que ele está dizendo. Eu temo a respeito de vocês, que se vocês estão tendo tanta dificuldade para preservar na fé, alguma coisa está errada. E a maneira de permanecer firmes e de entrar nesse descanso que nos está preparado é exatamente submeter a nossa vida todos os dias à palavra de Deus, porque é ela que firma os passos dos filhos de Deus. Portanto, eu quero encerrar fazendo duas aplicações importantes para a nossa vida. Você que está aqui cansado, oprimido, sobrecarregado, tem fé em Cristo Jesus, sabe disso, tem trabalhado, tem se esforçado, tem lido a Bíblia, tem travado uma batalha terrível contra o pecado. Quero deixar, este texto nos traz uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Deus tem preparado um repouso para você. Não desanime, não jogue a toalha, não abandone a fé em Cristo Jesus, por mais que esteja difícil. Permaneça firme, peça ao Senhor força para resistir a esses dias maus. Não desanime em nome de Jesus. Toma a tua cruz e continua a caminhar, porque Deus tem um descanso para você. O nosso descanso não é aqui, mas Deus tem um descanso preparado para a nossa vida, e é um descanso eterno na presença dele no céu. Então você que é um cristão verdadeiro e sabe disso, mas está cansado, fique firme, não desista, persevere. Busque em Deus as forças que você precisa. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é manso, ele é suave. Mas há uma segunda aplicação que eu quero fazer, e esta a você que não tem certeza, e talvez não tinha, e agora eu coloquei mais dúvida ainda no seu coração, de que vai entrar no descanso. O que você tem que fazer se você está nessa dúvida? Eu gostaria que você observasse pelo menos 4 passos que precisam ser tomados. Reconheça que todos os sofrimentos, as lutas que você passou até aqui na sua vida, nós todos as merecemos, porque nós somos pecadores. E uma das grandes revoltas do homem sem Deus é contra o próprio Deus. Por que Deus me fez passar isso? Por que Deus me fez nascer assim? Por que Deus me permitiu passar por essas coisas todas? Reconheça que Deus tem razão. Nós somos pecadores e nós merecemos tudo o que sofremos. Depois, admita que você não merece e não tem da parte de Deus nenhum tipo de dívida a ser paga por Ele a você.
Deus não te deve nada. Portanto, eu não posso exigir de Deus coisa alguma. Não posso exigir o descanso, não posso exigir o perdão, não posso exigir salvação, não posso exigir segunda chance, porque eu não mereço nada. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Terceiro, creia que Jesus Cristo morreu por você naquela cruz. Jesus Cristo foi a oferta viva e eficaz para pagar todas as nossas dívidas. E quando ele subiu naquela cruz, ele não subiu porque ele era culpado de alguma coisa. Ele subiu por causa das nossas culpas. Reconheça que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele subiu naquela cruz para salvar pecadores como eu e você. E por último, arrependa-se dos seus pecados e confie a sua vida, o que passou, o presente e o futuro, a Cristo Jesus. Este é o único caminho para o descanso eterno. É o caminho através do qual eu me lanço inteiramente nas mãos do Senhor. E Ele me leva para lá. E eu vou me sentir seguro quanto mais a palavra dele estiver interiorizada no meu coração, mais certeza eu terei de que eu faço parte desta família, que foi comprada com o sangue de Cristo, e por isso vai habitar na eternidade. A salvação, ela não pode ser conquistada, ela só pode ser recebida graciosamente. E hoje está aqui, neste lugar, o Deus glorioso e gracioso, que salva pecadores arrependidos. O Deus que doa fé aos corações. E a nossa oração é que Deus encha o seu coração nesse momento de fé e que você creia nele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, assim como aqueles cristãos naqueles dias estavam sendo testados pelas tribulações e perseguições que eles estavam passando, pela tua palavra e a exemplo do que eles viveram, nós também fomos testados nesta noite. E muitos de nós, ó Deus, apesar do cansaço, nós, ó Deus, temos as convicções que são necessárias no coração de um cristão. Mas falta força, falta, ó Deus, ânimo. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor anime o teu povo para perseverar e resistir firme aos dias maus. Mas, ó Deus, fomos testados e muitos de nós estão em dúvidas a respeito da eternidade. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor confirme isso em nosso coração. Confirme isso em nossa vida. Porque a tua palavra demonstra que a vida cristã, a vida deste povo do Senhor, eleito desde a eternidade, é uma vida, ó Deus, onde existe duas mãos. Uma em que nós somos ordenados a abandonar algumas práticas. E outra é que nós somos ordenados a adotar práticas que são semelhantes àquelas do teu Filho Jesus. Que nesta noite, ó Deus, o Senhor produza arrependimento verdadeiro no coração daqueles que porventura ainda não creram verdadeiramente no Senhor. Encha de fé para que não aconteça conosco, mesmo que aconteceu com o povo no deserto, que sabia a verdade, mas não tinha fé no coração. A fé só pode ser dada pelo Senhor, porque ela é um dom do Senhor. E então a minha oração é que o Senhor derrame fé abundantemente sobre os corações nesta noite. E que o Senhor, ó Deus, nos dê amor pela tua palavra, e por tudo aquilo que a tua palavra ensina, ser próprio dos filhos do Senhor, para que nós tenhamos, ó Deus, a confirmação através da tua palavra, de que somos teus filhos, e de que somos, ó Deus, aqueles que vão entrar neste descanso, que o Senhor tem preparado como bênção maior para a vida de todos os teus filhos. Que nós não vivamos iludidos com as bênçãos temporais, terrenas desta vida, mas que nós, ó Deus, almejemos de todo o coração as bênçãos eternas preparadas pelo Senhor naquele descanso eterno. Que assim, ó Deus, cada um saia daqui nesta noite, levando consigo esta mensagem no coração, para que nós possamos perseverar e viver, ó Deus, junto ao Senhor, neste caminho de fé, neste caminho seguro, neste caminho da tua palavra, neste caminho de graça. Em nome de Jesus que oramos. Amém.